A paz de Jesus, salve Maria! Hoje mais um vídeo do estudo bíblico. De vez em quando eu tenho aparecido aqui para falar um pouco da palavra de Deus. Nós que estamos esse ano tendo o desafio, o propósito de lermos a Bíblia durante um ano todo. Então nós já lemos Gênesis, já lemos Êxodo, estamos em Levítico e também lemos Mateus do Novo Testamento, já estamos em Marcos. Nesse mês de fevereiro ainda, nós vamos entrar no quarto livro do Antigo Testamento, né? Daqui a pouco nós vamos começar Números e também daqui a pouco nós vamos começar Lucas. Então, fica firme. Se você não estava sabendo do desafio da Bíblia e você deseja começar a ler a Bíblia, você pode começar hoje. Ah, mas já foi lido 3 livros. Não tem problema, você pode começar hoje. Você pode começar e seguir adiante, não tem problema. O que importa é você tomar essa decisão de ler a Bíblia. E no último vídeo que eu trouxe, eu fiquei de mostrar algumas imagens sobre o tabernáculo, porque Êxodo, a partir ali do capítulo 32, eu acho que é a partir do 32, começa a falar sobre a construção. Deus está dando a instrução para construir o templo, para construir o tabernáculo. Na verdade, é a partir do capítulo 24, 24 em diante, é que Deus começa a falar sobre o material que eles vão precisar, como será feito. É que Deus vai dar a capacidade, a instrução para determinadas pessoas saberem manusear todo esse material, saberem desenvolver todo esse projeto. Então Deus é detalhista em tudo. Ele pensou, arquitetou e agora ele vai instruir os homens a como construir o tabernáculo. E é muito interessante que Êxodo, apesar de ser uma leitura um pouco mais instigante, porque exige de nós. Não basta só você ler e interpretar do seu jeito, ou aquilo que você entendeu. Não, a gente precisa um pouco a fundo. Por isso que eu sempre falo, tem algumas leituras que você precisa fazer uma pesquisa. E como é que você faz essa pesquisa? Tem livros que já tem ali a explicação, ou pela internet, você faz aí uma busca. Explicação do capítulo tal, do livro tal. Então você vai ver ali todo um resumo. Você pode especificar católico para vir alguma coisa ali de um padre. Normalmente o material que mais tem na internet é evangélico, mas tem muita coisa que dá para se aproveitar. E você também pode pesquisar livros para futuramente adquirir se você desejar. Mas eu quero mostrar, antes da gente já falar um pouquinho de Levítico, eu já quero falar aqui sobre a questão da roupa sacerdotal. Eu tô colocando o meu no fichário, né? Eu já mostrei e hoje eu quero mostrar para vocês aqui sobre a roupa. Por quê? Tem coisas que a gente precisa pesquisar e quando a gente visualiza, a gente consegue entender melhor. Porque Êxodo fala muito dessa questão da roupa, da vestimenta, fala muito da questão dos utensílios do tabernáculo. Então a gente fica meio assim, né? O que é? Então, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, isso aqui eu pesquisei na internet. Então aqui é a roupa do sacerdote. Aqui são os sacerdotes comuns, então essa roupa branca aqui, ó. E aqui embaixo já é o sumo sacerdote, aonde, se vocês lembram, em Êxodo falava até a cor da roupa, violeta, carmesim, azul, era um tipo específico de azul, até na cor Deus foi detalhista. E aqui a roupa do sumo sacerdote. Aqui tem um peitoral, eu já vou mostrar uma outra foto aqui, ó, desse peitoral aqui, do que é. E aqui atrás são os materiais do tabernáculo, que foi pedido ouro, prata, bronze, couro de cabra, as cortinas. Então aqui, ó, eu coloquei. E aqui já é o primeiro utensílio do tabernáculo, que é o altar de incenso. Vê se dá pra ver. Se você pesquisar na internet, você acha isso também. Essas fotos.
um pouco menor, um pouco maior. Eu até falei que tem lugares que vendem essas peças, vendem maquete, internet vende tudo, né? Quando eu pesquisei, eu nem sabia disso. Aqui é a menorá, mas a gente conhece muito como candelabro. Olha aí, ó. E essa parte aqui embaixo é o altar do holocausto. Aqui é interessante esse material aqui que eu achei. Ele vem o desenho do objeto e vem ali explicando para que era, para que servia, como é que era utilizado. Aqui já tem a Arca da Aliança e depois tem a mesa dos pães. Aqui é a bacia de bronze. A bacia de bronze. E aqui embaixo a gente ainda não chegou nessa parte, mas depois a gente vai ver o Templo de Salomão. E aqui eu achei essa figura, eu quis trazer já para deixar aqui, porque faz uma comparação do tabernáculo de Moisés, que o tabernáculo era de um jeito e o Templo de Salomão vai ser, né, bem maior. Aí aqui assim, ó, aqui é o peitoral do sacerdote. Você lembra que foi falado dessas pedras? Topázio, esmeralda, safira, onde cada pedra ela identifica uma tribo de Israel. Lembra que são 12 tribos? Então, cada pedra vai representar ali uma tribo. E aqui é o acampamento das tribos. Então, aqui ó, são as 12 tribos de Israel. E elas depois vão ficar configuradas nessas pedras que vão no peitoral do sumo sacerdote. Você sabia que era assim? Eu também não sabia não. Eu li, mas nem entendia que era assim. E aqui, essa foto aqui tá menor, mas olha aqui. Essa primeira foto aqui é como era o tabernáculo por dentro. E aqui por fora. Vou mostrar uma foto melhor para vocês verem como é que era o tabernáculo por dentro e por fora. Por que tinha essas cortinas, tanto cobrindo quanto separando a sala da antessala? Por que tanto utensílios? Por que tantos detalhes? Mas era assim mesmo. E tudo isso, esses detalhes, o que nos lembram? A nossa liturgia. A nossa liturgia ela é muito rica, rica nos detalhes, rica ali no significado. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado e zelo por aquilo que a gente faz na igreja, por aquilo que Deus pede também para nós. A gente tem que ter muito zelo. Então, nós estamos em Levítico. Aqui em Levítico, nós vamos continuar vendo agora todo o fruto que foi essa construção, o que foi todo esse preparo, esse material que foi pedido para construir os utensílios. Então nós vamos ver agora na prática como vai funcionar, o que deve se fazer, como expiar os pecados, como fazer sacrifício, oferta. Em alguns capítulos não tem jeito. É bom que você pesquise, é bom que você se aprofunde para que você entenda. E hoje nós estamos vendo o capítulo 13. Esse capítulo 13, alguns outros passados também, eu já fiz algumas pesquisas, que era para entender melhor o porquê de tanto sangue que é aspergido, o porquê de tantos detalhes. E no capítulo de hoje, um resumo que eu encontrei que diz assim: as instruções que Deus dá agora é sobre os sinais da lepra. Então, uma vez que tem que ter a purificação, tem que ter ali o cuidado com as roupas, se está puro, se não está impuro. Agora Deus vai vir para instruir aqueles que estão com lepra. Porque naquela época, as pessoas ficavam doentes. E o leproso, ele era tratado com cuidado, mas ao mesmo tempo marginalizado. Jesus mesmo, quando curou os leprosos, aqueles 10 leprosos, por que só um voltou? Era muita gente que era leproso naquela época. Mas um, além de ter sido curado, ele teve algo a mais. Mas era muito comum naquela época ter leprosos. E Jesus curou muitos leprosos. Muitos leprosos foram curados por Jesus.
mas poucos é que voltaram e reconheceram ele como Filho de Deus. Então, aqui, algo que eu achei interessante no artigo que eu li, que dizia assim: as leis contidas em Levíticos foram dadas para garantir a pureza e a santidade do povo, refletindo a natureza de Deus e a importância da obediência às suas instruções. Então, desde quando Deus deu a Moisés os mandamentos, que Deus vem dando instruções. Na verdade, já desde o começo, quando Deus deu a Adão e Eva não cometer pecado, que era comer a fruta da árvore do meio do paraíso. Então, Deus já estava instruindo, Deus já estava indicando, Deus já estava dando sinais. E aqui, já em Êxodo, que fica ali mais intensa essas instruções, Deus está dando instrução para tudo, desde a construção de algo até essa questão do pecado. E aqui em Levítico fala muito disso, fala muito. E essas instruções justamente para que a pessoa possa ter ali uma vida coerente, buscar fazer o que é certo, para não prejudicar o seu corpo, para não prejudicar a sua alma. Então, escuta isso aqui. A importância da pureza, tanto física quanto espiritual, manter uma vida limpa e saudável em todos os aspectos. Então, essa é a importância da uma vida saudável, não só com a alimentação. Porque depois a gente vai ver, acho que é amanhã ou depois, que Deus vai dar uma lista de coisas ali que pode e que não pode comer. Hoje em dia a gente também tem essa lista. Se você vai no nutricionista, ele vai te dar uma lista de coisas que você pode e que não pode comer. Se você tiver algum problema de saúde, você vai ter uma lista de coisas que você pode e não pode comer. Ou quem é diabético, ou quem tem alguma restrição. Então aqui já Deus estava dando instrução daquilo que podia ou não comer. Daquilo que ia te deixar saudável e aquilo que ia te deixar doente. E tinham pessoas que não seguiam isso e acabam ficando doentes. E com os leprosos, Deus vem falar algo a mais, que é também a questão de ser saudável no corpo. Por quê? Porque muitas pessoas viviam no pecado. E as pessoas que vivem no pecado têm um risco o quê? De doenças. Então, Deus pensa em tudo. Estamos vivendo de maneira que honra a Deus? Essa é a pergunta-chave desse capítulo 13. Estamos vivendo da maneira que honramos a Deus? Estamos buscando a pureza em nossos pensamentos, palavras e ações? A gente sempre tem que tentar tirar da leitura aquilo que Deus quer falar conosco. Aqui em Levítico, Deus vai falar muito sobre a pureza, a santidade, sobre aquilo que você consome, aquilo que sai, aquilo que você veste, o seu comportamento. Então, Deus vai falando muito sobre essas coisas. Então, por isso que nós temos que estar atentos. Então, a gente está em Levítico 13 e também estamos em Marcos capítulo 2. Estamos no segundo livro do Novo Testamento, Marcos capítulo 2, versículo 13 ao 28, e também o capítulo 3, dos versículos 1 ao 6. Aqui a gente já vê que repete aquilo que nós já lemos lá em Mateus, quando Jesus começa a chamar ali os primeiros discípulos. Aqui Jesus vai falar também da roupa velha, do não colocar remendo, de colocar o vinho novo em odre novo, porque no velho vai romper. Então são passagens que a gente já conhece muito, mas é interessante que, mesmo nessas passagens que a gente já conhece, que é mais fácil da gente entender, é sempre bom a gente atualizar essa leitura em nós. Não é modificar, não é isso. A gente não modifica a palavra de Deus, mas a gente tenta extrair o novo de Deus para a nossa vida. O que Deus quer falar comigo mais uma vez sobre o chamado? Mateus que largou tudo. Mateus que se despojou ali da sua vida fácil, de mentira, de exploração. Eu também estou disposta? Ou eu estou remendando coisas?
Ou eu estou remendando a minha história? E ainda continua, né? Que Jesus ainda cura um homem com a mão deformada. O que está deformado na minha vida hoje? Percebe que sempre é interessante a gente trazer para a nossa vida? Então a gente está na leitura de Marcos, aonde mais uma vez vem nos confrontar, aonde vem falar forte ao nosso coração. Também vamos ver Salmo capítulo 21, dos versículos 20 ao 25, que vai dizer: ó Senhor, não permaneças distante, és minha força, vem depressa me ajudar. Você precisa pedir a ajuda de Deus em qual situação hoje da sua vida? Você precisa pedir o socorro de Deus em qual situação hoje da sua vida? Uma vez que a gente precisa se deter um pouco mais no Antigo Testamento, por conta da leitura que é mais condensada. Depois o Novo, que é algo mais familiar para nós e que a gente precisa atualizar essa palavra na nossa vida. Agora com o Salmo eu vou rezar. Eu vou fazer de toda essa leitura uma oração. Então o Salmo vem para dar essa liga, sabe? Vem dar essa constância na nossa oração. E depois Provérbios. Provérbios, capítulo 11, dos versículos 22 ao 26. Nós estamos indo bem devagar também em Provérbios. Você vai ver que a gente vai ficar muito tempo em Provérbios e muito tempo em Salmos, porque é justamente só alguns versículos. E aqui em Provérbios, capítulo 11, 22, eu preciso ter expectativa da recompensa que Deus tem para dar. Eu preciso. Você também precisa ter expectativa na recompensa que o Senhor quer nos dar. Então, é uma leitura que ainda vai continuar amanhã de Provérbios. Mas faço o convite a você, registre a sua reflexão. Registre, seja no seu caderno ou seja na sua agenda, registre, porque isso vai fazer a diferença. Isso vai fazer a diferença. Eu estou fazendo a minha anotação aqui no meu fichário e aqui no meu cronograma eu já pintei. Deixa eu mostrar aqui, ó. Os dois capítulos, os dois livros, melhor dizendo, do Antigo Testamento e Mateus do Novo Testamento. Então já pintei. Você que tem o e-book, você também pode pintar. Você que quer adquirir, você pode deixar uma mensagem. Eu vou aproveitar também esse vídeo para falar, eu já tinha deixado um recadinho aqui na aba comunidade, que é sobre a nossa caminhada da quaresma. Dia 5 de março começa a quaresma até o dia 20 de abril. E eu tinha falado que eu ia preparar um e-book, porém eu não consegui preparar. Eu não ia preparar também de qualquer jeito, então eu preferi não fazer. E eu fiquei pedindo ao Senhor uma direção, uma luz para que Ele me guiasse, para que Ele me orientasse. Já que eu não consegui sentar para preparar o e-book, o que Deus queria? E quando Deus foi ali me mostrando, me guiando, então eu captei a mensagem e quero trazer para vocês, que é um livro que é da Canção Nova, que é o segundo ano que eles lançam, e eu vou utilizar esse material aqui, que é esse aqui, ó, A Luta de Cada Dia, esse livro lindo da Canção Nova, que o Márcio Mendes escreveu. Ele vai ser a nossa companhia no nosso retiro quaresmal. Só quero deixar uma coisa bem clara, não estou vendendo livro, não tenho um cupom de desconto, não estou sendo patrocinada pela Canção Nova, mas é porque eu sei que é um material bom. Eu sei que, primeiro porque o Márcio, ele escreve brilhantemente, né? Quem conhece os livros do Márcio Mendes sabe que ele escreve de uma maneira muito perspicaz, direto, né? Eu gosto muito da maneira como ele escreve. Meu autor católico preferido é ele. Ele e o Frei Elias Vela, assim, para livros, para mim são os melhores. Então eu gosto muito
da maneira como ele escreve. E o ano passado foi o primeiro ano que a Canção Nova lançou um livro para a Quaresma, e esse é o segundo. É um livro novo, com meditações novas, e eu já pude dar uma lida nele. E assim, gente, é para confrontar, é mesmo para mexer no nosso coração, porque nós vamos entrar no tempo que é conversão e penitência, que a gente precisa rever conceitos, que a gente precisa rever a nossa conduta, a nossa postura, a nossa vida de oração, que precisa intensificar. Então aqui, ó, vai ser o manual. Então, aqueles que desejarem adquirir o livro, tem que procurar uma loja da Canção Nova ou pelo site, enfim. Mas se por acaso você não puder adquirir, não tem como adquirir o livro, não tem problema. Porque como é que nós vamos fazer? Eu vou sempre trazer a reflexão de uma maneira resumida. Então vai ser a reflexão, e aqui a cada dia tem uma oração. Eu vou fazer a oração e pronto. Não vou me delongar, quero trazer uma coisa mais enxuta, mais breve, porque vai ser a reflexão, a direção que Deus está dando e a oração que está no próprio livro. Não vou utilizar nenhum outro material, não vou trazer nenhum texto, que normalmente no itinerário quaresmal que eu faço aqui no canal, eu sempre trago reflexão, trago algum texto, como foi também no ano passado, mas esse ano não vou trazer. Vou utilizar só esse livro e vou seguir exatamente o roteiro que está aqui. O roteiro que está aqui, ele vem uma reflexão e vem ali o desenvolvimento. Deixa eu mostrar aqui para vocês mais ou menos como é que é. O primeiro dia começa na quarta-feira de cinzas. Então, aqui no primeiro dia vai vir a reflexão do assunto, tem um título, vem a reflexão do assunto, e no final tem uma oração. Ó, é que eu já fiz umas reflexões já, né? Eu estava me preparando. Então, tem a oração. No primeiro dia não tem um desafio, mas os outros dias já vai ter o desafio. Então, a partir do segundo dia, ó, já tem o desafio, e esse desafio também eu vou passar para vocês. Então vai ser isso, nós vamos refletir, trazer para a nossa realidade e fazer a oração que está no livro. Pronto, simples assim. Então, se você tiver o livro, vai ser melhor, que você vai ter a formação em mãos, e mesmo que você não tenha, nós vamos orar juntos com o tema, e esteja com o seu caderno. O mais importante é você ter o seu caderno de oração. Já separa lá um caderninho, já separa lá um espaço no seu caderno e você coloca lá: retiro quaresmal, itinerário quaresmal, quaresma, enfim, dê o nome que você quiser, que vai ser o seu caderno de oração, para que você possa orar, anotar as direções de Deus, anotar aquilo que Deus vai falar no seu coração em cada meditação. Cada meditação aqui é diferente. As meditações também são diferentes do livro do ano passado, não é a mesma. Então, Deus quer fazer algo novo através desse livro aqui, ó. Já pelo título, já mexe com o nosso coração. A luta de cada dia. Você tem enfrentado luta? Bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time, mas a nossa luta não estamos sozinhos. A gente não está sozinho não, porque Ele, Jesus, está conosco. Então, convido você a partir do dia 5 de março, os vídeos vão estar aqui diariamente, às 10 horas da manhã. Vou trazer o vídeo para mais cedo, porque aí, se por acaso você não conseguir assistir às 10 horas da manhã, você pode assistir um outro horário, rezar um outro horário. Então, os vídeos vão estar aqui 10 horas da manhã. Diferente do que acontece com alguns outros itinerários, esse aqui, ele vai terminar na quinta-feira do Lava Pés. Ele não termina no domingo da ressurreição, não. Ele termina na quinta-feira, ó, dia 40 aqui, ó. 40, quinta-feira santa. Então, quando for em abril, nós vamos ter, acho que 2 domingos que a gente vai ter que fazer a reflexão para poder dar os dias certinho. Mas mais para frente a gente fala disso, mas só para você saber que esse itinerário, ele vai da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira do Lava Pés, tá bom? Que aí sexta, sábado e domingo não tem mais
a reflexão do itinerário, porém na quinta-feira dá os 40 dias, porque vão ter domingos que a gente vai também fazer a reflexão, tá bom? Em relação a jejum, vocês já sabem sobre jejum, tempo de quaresma também somos convidados a fazer jejum, vai ter dias aqui que a gente vai falar, então não vou precisar falar disso agora, só mesmo trazer essa boa nova para você que nós vamos fazer esse retiro junto da quaresma. Então, eu espero por você. Lembrando que todos os dias, às 7 horas da manhã, nós temos o vídeo da Bíblia Todo Dia, estamos caminhando. Se você está atrasado com a sua leitura, tente colocar em dia. Se você desanimou, recomece, tome ânimo, deixe que o Espírito Santo te dê força, coragem, para que você possa voltar com toda a ousadia e de ser fiel à leitura bíblica. Nós estamos dentro do jejum de Daniel. Se mantenha firme no seu jejum. Se por acaso você falhou algum dia, recomece. Se você não conseguiu, recomece, tente de novo, mas não pare. Nós já estamos sendo preparados para entrar nesse tempo forte da igreja, que é a quaresma. Então eu te espero para que a gente possa rezar juntos e prosseguir decididamente. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, te dê força, que o Espírito Santo te sustente na caminhada. Não desanima não desanima, não deixe que o desânimo tome conta de você. Não deixe que elimine a sua fé, amém? Tome posse disso e que Deus te abençoe e que Nossa Senhora rogue por todos nós. Fica na paz.